Olá, pessoal! Meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir um exercício sobre indução eletromagnética. Vamos começar lendo o enunciado. Ele diz o seguinte: um trilho muito longo, de largura L, está fixo numa região onde há um campo magnético uniforme. Uma barra móvel de massa m, associada ao trilho, é abandonada e acelera sob a ação da gravidade, até atingir uma velocidade terminal. Considerando a resistência do trilho desprezível e que a da barra vale R, obtenha uma expressão para a velocidade terminal da barra. Despreze a resistência do ar. Então, essa é uma questão discursiva que vai envolver tanto os conceitos de indução eletromagnética, como o conceito da força magnética que atua num condutor quando ele está sendo percorrido por uma corrente. O nosso sistema está aqui representado na figura. Nós temos então o nosso trilho. Esse trilho é muito longo, tem largura L, e neste trilho nós temos uma barra que pode se mover livremente. Inicialmente, essa barra está em uma determinada posição e ela vai ser abandonada desta posição e vai se movimentar sob a ação da gravidade e também sobre a ação dessa força magnética que vai estar atuando na barra. Todo o nosso sistema está imerso numa região onde nós temos um campo magnético externo uniforme B, que tem a direção perpendicular ao plano do quadro e aponta para dentro do quadro. É importante ressaltar que esse campo magnético ele atua apenas até esta reta A'. Então, em cima da reta A', nós temos a ação desse campo magnético uniforme. Abaixo da reta não há mais a ação do campo magnético. Para a gente resolver essa questão, vamos passar para o próximo quadro. Então, a questão está pedindo para nós calcularmos qual é a velocidade terminal que vai atuar nesta barra. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber o que é a velocidade terminal. A velocidade terminal é a velocidade que o corpo vai atingir até o momento em que a força resultante que atua neste objeto for nula. Então, a velocidade é a velocidade que ele vai ter no exato momento, no exato instante, em que a força resultante nesse corpo for nula. Então, para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, é saber quais são as forças que estão atuando nesse corpo. Então, essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. A gente sabe que essa barra ela está sobre a ação desse campo magnético externo uniforme e também está sobre a ação da gravidade. Ela está numa determinada posição, está sendo fixa nessa determinada posição e em seguida a gente vai abandonar e ela vai começar a se movimentar por esse trilho. Então, as forças que vão estar atuando na barra são, primeiro, a força peso, Então, ela é uma barra, ela tem uma determinada massa e ela está sobre a ação do campo gravitacional. Então, uma força que atua nesta barra é a força peso. A outra força que vai atuar nesta barra, que eu já mencionei, é a força magnética. E por que vai atuar uma força magnética nessa barra? Bem, quando ela começar a se movimentar pelo trilho, nós vamos ter que a área delimitada pelo trilho e pela barra vai aumentar. Então, nós temos uma determinada área e à medida que essa barra for descendo, essa área vai aumentar. Com o aumento da área, nós vamos ter que mais linhas de campo magnético vão atravessar essa área. Então, se a minha área vai variar e o número de linhas de campo que atravessam essa área também vai variar, nós vamos ter uma variação temporal do fluxo do campo magnético. Conforme nós já mencionamos aqui, nós temos que, quando há uma variação temporal do fluxo do campo magnético, há uma FEM induzida no nosso circuito. E essa FEM induzida no nosso circuito ela vai ser responsável por induzir uma corrente. Tá ok? Então, se agora eu vou ter uma corrente induzida neste meu circuito, quando eu tenho um condutor retilíneo que está sendo percorrido por uma corrente e que está sob a ação de um campo magnético externo, nós temos que nesse condutor vai atuar uma força magnética. Então, as duas forças que vão atuar na nossa barra é a força peso e a força magnética. Para a gente começar a calcular a força magnética, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a corrente que está sendo percorrida aqui nessa barra. Então, para isso, a primeira coisa é vamos calcular qual é a corrente induzida nesse circuito. E para a gente calcular essa corrente induzida, a gente vai precisar determinar qual é a FEM, qual é a força eletromotriz que vai atuar aqui nesse circuito. Conforme nós já discutimos, em outras aulas, nós já vimos que a força eletromotriz ela é definida como sendo menos a variação temporal
do fluxo do campo magnético. Tá ok? E nós também aprendemos a derivar uma expressão para FEM para casos de circuito. Então, para um circuito como este, onde eu tenho uma barra, né, uma parte do meu circuito que é móvel, a força eletromotriz, vou escrever já a expressão do módulo dela, é dado pelo módulo do campo, B, vezes a largura do nosso circuito, vezes a velocidade com que a parte que se move, no nosso caso aqui a barra, então, vezes a velocidade com que essa barra se move. Então, essa é a expressão da força eletromotriz para um circuito. Então, a gente vai aplicar exatamente essa expressão aqui no nosso caso. Então, nós vamos ter que a nossa força eletromotriz, tá? Ela vai ser dada por B, a largura do circuito, que está aqui representada por L maiúsculo, e a velocidade com que essa barra se move. Eu não sei qual é a velocidade com que essa barra se move, é justamente o que eu quero obter. Então, eu vou chamar aqui de VB, que é a velocidade da barra. Então, essa aqui é a nossa força eletromotriz que vai estar atuando nesse circuito. Com a força eletromotriz, a gente pode obter a corrente induzida. É só a gente saber que essa força eletromotriz é uma diferença de potencial e que é responsável por colocar as cargas, né, que compõem essa barra, que provavelmente é feita de um material metálico, em movimento. Então, usando a lei de Ohm, nós podemos afirmar que a força eletromotriz é igual a RI. Então, a gente já pode substituir direto que B LVB é igual a RI, onde R é a resistência da barra. Lembrando que no enunciado ele disse que a resistência do trilho é desprezível e que a resistência da barra vale R, e I é a corrente que está sendo induzida nessa barra. Então, por essa expressão, nós podemos obter que a nossa corrente induzida vale B, campo magnético, vezes a largura do trilho, vezes a velocidade com que essa barra se move, dividido pela resistência da barra. Então, aqui nós obtemos uma expressão para a corrente induzida no nosso circuito. Tá ok? Bem, a gente também pode dizer, inferir, qual que é o sentido com que essa corrente flui no circuito. Só a gente pensar o seguinte: à medida que a minha barra desce no meu trilho, eu tenho que mais linhas de campo atravessam essa área. Então, precisa, né, surgir nesse circuito uma corrente induzida no sentido de se opor a essa variação. Então, vamos pensar o seguinte: se nesse circuito surgir uma corrente induzida no sentido anti-horário, então eu vou desenhar aqui, tá? Se na minha barra eu tiver uma corrente que está fluindo no sentido anti-horário, essa corrente, de acordo com a regra da mão direita, ela vai gerar um campo magnético induzido que tem a direção perpendicular ao plano do quadro e que aponta para fora do plano do quadro. Então, agora, eu considerando o meu campo magnético induzido com o campo magnético que eu já tenho aqui externo, eu tenho que a soma desses dois campos magnéticos me trazem de volta à situação inicial. Tá, ok? A situação que eu tinha antes da barra começar a se movimentar. Então, o sentido da corrente induzida nesse circuito é o sentido anti-horário. Então, agora nós temos a intensidade dessa corrente e nós temos o sentido com que essa corrente flui no circuito. Então, a gente pode agora calcular qual é a força magnética que atua no nosso circuito. A gente pode lembrar, né, que nós já discutimos em aulas anteriores, que a expressão da força magnética, o módulo da força magnética, que atua num condutor retilíneo, é dado por I, que é a intensidade da corrente, L, que é o comprimento do circuito, vezes o módulo do campo magnético, e seno de θ, onde θ é o ângulo formado entre o vetor campo magnético e, no caso, o nosso condutor retilíneo, a nossa barra aqui. Para o nosso caso, nós temos que o θ, que vai ser esse ângulo formado entre o B, né, e a minha barra, esse θ vale 90 graus, tá? Então, seno de 90 é igual a 1. Então, na nossa expressão aqui da força magnética, a gente já tem que o módulo dela vai ser dado por... A minha corrente, eu já sei qual é o valor, basta eu substituir. Então, eu tenho B, L, velocidade da barra, divididos por R, vezes ainda LB.
Tá ok? Então, essa expressão vai me retornar, vou escrever aqui, módulo da nossa força magnética é igual a BL, aqui também eu tenho LB, então nós temos B ao quadrado, L ao quadrado, velocidade da barra dividido por R, que é a resistência da barra. Então, essa aqui é a expressão para o módulo da força magnética que atua nesta barra. Então, agora a gente já está quase no final para poder obtermos a expressão da velocidade terminal que atua na barra. Nós temos agora que duas forças estão atuando nessa barra. Conforme mencionei, a força-peso. Como é que a força-peso atua nessa barra? A força-peso atua puxando a barra para baixo. Então, a gente pode até representar aqui já, né, o vetor força-peso. Então, aqui do meio da barra, puxando ela para baixo. Então, aqui eu tenho a minha força-peso. E além da força-peso, a gente vai ter também a força magnética, onde um módulo a gente já determinou e a direção da força magnética pode ser dada tanto pela regra da mão direita como pela regra da mão esquerda, que também nós já discutimos aqui no módulo. Essa força magnética, ela vai estar atuando puxando a barra para cima. Tá ok? Então, agora, para a gente calcular essa velocidade terminal, basta aplicarmos a condição de equilíbrio nesse sistema, que no caso é a barra, onde nós temos essas duas forças atuando. Então, a condição de equilíbrio, ela vai dar para a gente, ela diz para a gente, né, que o módulo da força magnética é igual ao módulo da força-peso. Então, já vou substituir o módulo da minha força magnética, eu tenho aqui, é B ao quadrado, L ao quadrado, velocidade da barra, dividido por R, igual ao módulo da força-peso. Qual que é o módulo da força-peso? Vou deixar escrito aqui. O módulo da força-peso é dado por massa vezes a aceleração da gravidade. Então, eu vou substituir essa expressão aqui. E agora, para a gente calcular qual que é a velocidade terminal, basta a gente isolar a velocidade terminal nessa expressão. E o valor que a gente obtém é que a velocidade terminal da barra é dada por mg vezes r sobre b ao quadrado, L ao quadrado. Tá ok? Então, aqui nós obtemos a expressão da velocidade terminal da barra. Então, só recapitulando, nós temos que essa barra está se movendo sobre a ação de duas forças, a força magnética e a força-peso. Para obtermos a velocidade terminal, nós temos que aplicar a condição de equilíbrio nessas duas forças. E o mais complicado, né, da questão foi que para a gente chegar nesse ponto de aplicar a condição de equilíbrio, a gente precisa primeiro calcular o módulo da força magnética. E para calcular a força magnética, a gente precisa saber qual é a corrente que está sendo percorrida nessa barra. E para calcular a corrente, a gente precisou relembrar os conceitos de força eletromotriz. Nossa aula encerra-se por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o exercício. Até a próxima aula.